Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Em ponto. Jornal das 9 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Beatriz Félix. Já daqui a pouco vamos ouvir as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Beatriz. Marcelo Rebelo de Sousa, que tem estado de visita por algumas das zonas mais afetadas, fala agora ao país. Vamos escutar a boleia da RTP Notícias. Mas falo em especial para os que perderam familiares e próximos. Os que ficaram sem casa ou sem casa com condições para nela viverem. Os que perderam culturas agrícolas, lojas, oficinas, fábricas. Os que ficaram dias e noites sem água, luz, telefone. Os que viram florestas vergarem. Os que sofreram e sofrem cheias imprevisíveis. Os que desanimaram, tiveram medo, se sentiram isolados, angustiados ou desesperados. Para essas centenas de milhares, em cidades, vilas, aldeias, lugares, casas perdidas na serra. A todos vós e a todos que vos têm dado o que podem e não podem, agradeço a resistência, a coragem, a determinação de não ceder, de não desistir, de não largar 1 centímetro do que é vosso. A todos vós agradeço a resposta dada no dia 1, 4 dias apenas depois da calamidade de 28 de janeiro. A vossa resposta foi votarem. Votarem em massa e também nas áreas devastadas, também no voto antecipado. Tal como há 5 anos foi votarem em pandemia. Em todo o país, sem vacinas, com hospitais a transbordarem, com mortes a subirem, com contágios a galoparem. Somos assim há 900 anos e por isso somos das pátrias, das nações mais antigas da Europa e do mundo. Nascemos para resistirmos e resistirmos até vencermos. Somos um país de lutadores. Votar amanhã é como votar na pandemia em estado de emergência. Ou agora, 4 dias depois da tragédia. Votar amanhã chama-se vencer a calamidade e refazer o nosso futuro. Votar amanhã chama-se liberdade. Votar amanhã chama-se democracia. Votar amanhã chama-se, acima de tudo, Portugal. Muito boa noite. São então as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, declarações que já vinham a ser anunciadas nas visitas de Marcelo Rebelo de Sousa às zonas mais afetadas pelas últimas tempestades. Marcelo Rebelo de Sousa aqui a deixar um apelo a que todos os portugueses se mobilizem para votar amanhã, mesmo com a situação de calamidades em que o país se encontra. Agradece também a resposta dada por todos os eleitores no dia 1 de fevereiro, dia de voto antecipado, também logo a seguir à passagem da Depressão Christine. Diz que votar amanhã significa um voto semelhante ao da pandemia, numa altura em que Portugal estava em estado de emergência. Apela então a todos os portugueses para que vençam a calamidade e o futuro a bem da democracia. E continuamos nesta edição das 9, Beatriz, pelo mau tempo, isto porque a Proteção Civil revela que já causou mais de 10.000 ocorrências e aponta ainda para os rios como maior preocupação.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirmou que os efeitos da depressão Marta se refletem no potencial elevado de inundação nos rios, com destaque para o Rio Tejo, cujo plano de cheias está no nível vermelho. Além dos rios, o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, alerta para os movimentos de massas que, ao contrário das inundações e de quedas de árvores, não são visíveis. Mas os movimentos de massa não o são e só são no fim de acontecerem. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que um talude, um muro, uma vertente, daqui a pouco pode ravinar. E, portanto, alerto e continuamos a alertar para que todas as pessoas que vivam perto destas zonas, que tenham cuidado, que olhem para estas vertentes. É crítico que consigam olhar para isto, consigam ver, informem os serviços municipais de proteção civil e tenham cuidados de segurança relativamente a esta matéria, porque está a atingir, sem dúvida nenhuma, proporções também elas bastante significativas. Mário Silvestre, no último balanço do dia de hoje, feito ao fim da tarde, o Comandante Nacional de Proteção Civil deixou também ainda outras recomendações. Repete o apelo a toda a população. Mantenha as portas e as janelas fechadas, desligue o gás e a eletricidade, mantenha-se nos andares superiores ou em pontos altos das habitações, afaste equipamentos elétricos da água e, se tiver de abandonar a casa, leve apenas o essencial. Comportamentos essenciais, não caminhe em zonas inundadas, mantenha crianças e animais e recursos e bens em segurança, não se aproxime de risco para filmar ou fotografar a subida da água, tenha cuidado com os cabos elétricos caídos nas vias, os mesmos podem estar em carga e, mais uma vez, ir reforçando, na execução de trabalhos de reparação dos telhados, cuidado. Mário Silvestre, o Comandante Nacional da Proteção Civil, num briefing sobre os efeitos da tempestade Marta, que está a afetar Portugal, adiantou ainda que neste momento estão ativos 7 planos distritais em Lisboa, Coimbra, Setúbal, também Leiria, Castelo Branco, Santarém e Beja, além dos planos distritais. Mário Silvestre dá conta de 92 planos municipais e 17 declarações de alerta por município. E sem desfazer a necessidade de cuidados, damos nota de que o tempo vai dar algumas tréguas, Beatriz, e amanhã espera-se um dia mais pacífico. Isso mesmo, menos vento, mas ainda muita chuva que se vai intensificar no final deste domingo, é o que explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Portugal tem neste momento quase todos os distritos sob aviso laranja, mas para amanhã o cenário é um pouco mais animador. O vento vai diminuir substancialmente, mas a chuva mantém-se. Na segunda-feira a precipitação continua, deve ser mais intensa na região sul até ao final da manhã e depois no litoral norte e centro já a partir da tarde. Terça e quarta-feira deverão ser os dias com mais chuva. E Beatriz, precauções que são pedidas também em toda a faixa costeira de Portugal continental, que está hoje sob aviso laranja. Um alerta decretado para 10 distritos, são eles Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, também Coimbra, Leiria, Lisboa e ainda Setúbal, Beja e Faro. Estão com aviso laranja face à previsão de ondas que podem atingir os 12 a 13 metros de altura na costa ocidental e 4 a 5 metros na costa sul. E de regresso às consequências do mau tempo dos últimos dias, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria garante que ainda não recebeu qualquer tipo de resposta por parte da E-Redes, entidade à qual enviou uma carta aberta, Beatriz, a exigir mais explicações. Carta aberta que surge numa altura em que há mais de 20 mil contadores sem acesso à eletricidade neste concelho. A Câmara Municipal e as juntas e uniões de freguesia destacam que se trata de famílias e empresas que estão numa situação de vulnerabilidade máxima. Por isso, o Presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, denuncia principalmente a falta de comunicação por parte da E-Redes. Fala de incapacidade de gerir expectativas. O que hoje quisemos manifestar era que todos os presidentes de junta apresentam um profundo desânimo com a evolução dos trabalhos e, sobretudo, com a incapacidade de gerir as expectativas, o desarme psicológico de muitas suas populações. Isso, no meu entender, para uma empresa que presta um serviço público essencial como o abastecimento de energia, é obrigatório que se faça. Tanto mais que um dia que passa é um dia de sacrifício e uma empresa como esta tem que fazer a explicação e, sobretudo, encontrar também medidas de mitigação para o problema. Gonçalo Lopes, o Presidente da Câmara de Leiria, em declarações à Rádio Observadores. O autarca adianta ainda que o município vai organizar uma vigília em homenagem às vítimas do mau tempo e à população que continua neste momento sem eletricidade. Vigília que está marcada para as 8 da noite, esta segunda-feira. O ponto de encontro é na Fonte Luminosa, em Leiria. E mudamos de tema nesta edição das 9 e seguimos agora na atualidade internacional, isto porque Beatriz, Benjamin Netanyahu vai a Washington para discutir, com Trump as negociações com o Irão. O primeiro-ministro israelita vai então encontrar-se com o presidente norte-americano, Donald Trump, na
quarta-feira. No mesmo comunicado que serviu para anunciar este encontro, é sublinhado que Netanyahu considera que é necessário incluir em qualquer negociação a limitação dos mísseis balísticos e a suspensão de apoio ao eixo iraniano. O Irão e os Estados Unidos agendaram uma nova sessão de negociações para o início da próxima semana, que, segundo Donald Trump, acontecem depois de conversações em Oman, que aconteceram esta sexta-feira. Depois desse encontro, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o programa de mísseis balísticos do país nunca poderá ser negociado com os Estados Unidos. E no desporto, Espanha bateu Portugal e é campeã da Europa de futsal. Portugal não conseguiu repetir o que fez em 2018 e perdeu a final do Europeu na Eslovénia frente à Espanha por 5-3, um jogo renhido, mas que acabou por ditar a derrota da seleção nacional, que esteve sempre em desvantagem e acabou por falhar o objetivo do tri. Espanha marcou então por 5 vezes, um gol de Adolfo Fernandes, um de Raya e 3 de Toni Pérez. Por Portugal, 3 golos de Afonso Jesus, Rubén Góis e Pauleta. Com esta derrota, a equipa portuguesa falha então o título de tricampeã da Europa. Foi de resto um encontro que acompanhámos com a emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador. A análise de Rui da Cruz, esta derrota portuguesa, vai estar disponível em observador.pt e também nas plataformas podcast. Para já, com 11 minutos para lá das 9, é tempo, Beatriz, de atualizar a informação de âmbito local. E começamos na Câmara do Seixal, que pede a isenção temporária de portagens na A33, isto porque a Estrada Nacional 368 voltou a ficar inundada devido à forte precipitação da última noite. A autarquia diz que se trata de uma via fundamental de ligação entre os concelhos do Seixal, Almada e Sesimbra, por isso a A33 passou a ser a alternativa viável para assegurar a mobilidade. Por esse motivo, a Câmara do Seixal enviou um pedido interessado ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinteluz, pede que sejam suspensas as cobranças de portagens nesta estrada. Em Ovar, por causa do mau tempo, o município informa que a estrada florestal no troço entre Furador e Esmoriz vai estar encerrada até às 9 horas da manhã de amanhã, dia 8 de fevereiro, por motivos de segurança, mas para as votações, apesar do estado de calamidade em vigor, o município de Ovar considera que estão reunidas todas as condições para que o ato eleitoral decorra em total normalidade. Vão estar abertas todas as secções de voto. A Câmara Municipal da Marinha Grande alterou um dos 3 locais de voto para as eleições presidenciais de domingo. Na freguesia de Vieira de Leiria foi substituída a Biblioteca de Instrução e Recreio pela colónia de férias da PSP. Além destes, outros 2 locais de voto há nesta freguesia são as instalações da Junta e o Centro Pastoral Nossa Senhora da Ajuda. Já na freguesia da Marinha Grande, as mesas de voto vão funcionar na Escola Básica Guilherme Stephens, na Sociedade Esportiva e Recreativa do Pilato e Escora e na Associação Moers. Já a Câmara Municipal das Caldas da Rainha vai reforçar as medidas de apoio às famílias afetadas pela depressão Christine, que estão em situação de vulnerabilidade. O município adianta que vai disponibilizar apoio em carências de primeira necessidade, nomeadamente bens alimentares, vestuário, higiene pessoal ou outros avaliados caso a caso. As situações sinalizadas devem ser comunicadas à Unidade de Desenvolvimento Social. E em Oeiras, a Polícia Judiciária deteve 3 homens com idades entre os 19 e os 20 anos. Estavam indiciados por suspeitas de crimes de roubo com recurso à arma de fogo, sequestro, ofensas à integridade física e coação agravada. Foram presentes a juízo num tribunal. 2 deles ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações diárias e 1 a apresentações bidiárias. Terminamos com as rendas de Bilos de Vila do Conde, que estão a representar Portugal num dos maiores festivais dedicados ao património e às tradições do Médio Oriente. Portugal entra em cena como convidado de honra deste evento. Vai decorrer até 15 de fevereiro na cidade de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. O pavilhão português apresenta uma abordagem contemporânea da cultura nacional e valoriza influências históricas, sublinhando as ligações culturais entre Portugal e o mundo árabe. Ponto final nesta edição das Novas Notícias. Estão de regresso à Rádio Observador às 9h30, também com edição da Beatriz Félix. Beatriz, até já. Até já.